Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o deputado Fábio Xavier, do PR, o deputado que foi eleito ano passado e empossado ontem lá na Assembleia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Indira. Boa tarde aos amigos do Piauí. Aliás, o deputado que não vai ficar muito tempo na Assembleia, já que foi escolhido pelo governador Wellington Dias para comandar a Secretaria das Cidades. Já há uma programação para que o senhor deixe a Assembleia e siga para a Secretaria? Sim, nós entendemos que precisamos cumprir o que prometemos durante a campanha. Nós nos comprometemos com a população em criar a comissão, pelo menos vamos fazer a proposição, depende do plenário, mas nós vamos fazer a proposição de criação da Comissão Permanente de Apoio e Acolhimento à Juventude. Isso é um compromisso de campanha que nós assumimos. Nós entendemos que a nossa juventude ela tem muitas dificuldades e quanto mais o braço do Estado puder chegar a ela, mais rapidamente nós teremos soluções. Aliás, foi um compromisso do senhor e do seu partido, né? Exatamente. Que falou... Juntamente com o meu companheiro, deputado federal Silas Freire, que vai lá em Brasília lutar pela emancipação penal do menor infrator, que não é a redução da maioridade penal. A gente vai lutar para que aquele jovem que pratique o crime reiteradas vezes, ele pague realmente por ele. Ele não fique apenas entrando e saindo do sistema prisional, né? No caso, o sistema lá é apreendido o menor, quando ele não é preso, ele é apreendido. A gente quer fazer com que esse que fique reincidindo, ele pague realmente pelo seu crime, porque a gente não pode mais aceitar o pai de família estar na porta da sua casa, chega um menino de 12, 13 anos, com um revólver na mão, desrespeitando a residência. E essa emancipação significaria o quê? A emancipação penal do menor, ela é bem distante da redução da maioridade penal. A partir do momento que o jovem praticar um crime, aquele que já tem discernimento, praticar um crime, ele terá que pagar por ele. Claro que ele vai ter uma condescendência, caso seja ainda primário, mas em seguida ele terá que pagar pelo crime da mesma maneira que paga o maior. Claro que não no sistema prisional que a gente tem aí para os já maiores de idade. Ele não vai ser colocado junto com os presos maiores de idade? Não, ele permanece preso no sistema que existe atualmente, para daí progredir para o sistema fechado que... Quando ele completar a maioridade? Exatamente, sem dúvida alguma. A gente não pode aceitar mais isso. A sociedade do Piauí e do Brasil está refém da marginalidade. A gente sabe que o Estado, ele tem... A porta do Estado, ela não está ainda aberta da maneira que eu entendo que deva ser aberta para a nossa juventude. Mas o crime abre a porta rápido. O assaltante, o traficante, ele pega a sua criança, dá droga para ele uma vez, dá a segunda vez, dá a terceira. Na quarta vez ele dá uma arma, manda ele assaltar para ganhar dinheiro para comprar droga. Então o crime abre a porta rápido. Mas o Estado ainda não está com esse mecanismo eficiente para tentar... Então o senhor vai protocolar isso na Assembleia e só depois que o senhor assume a Secretaria? Exatamente, mas nós já estamos trabalhando as políticas lá da Secretaria das Cidades. Nós recebemos agora, na semana passada, a visita do ministro das Cidades. É de outro partido, do PSD, mas o senhor buscou já esse... Claro, sem dúvida alguma, nós temos certeza que o deputado Júlio César é um deputado atuante em favor do Piauí, um deputado que representa não só as cidades onde ele foi votado, mas todas elas e todo o Brasil, porque ele consegue procurar aquele recurso ali que está perdido e tal. Então, o deputado Júlio César já está envolvido junto conosco aí para tentar buscar as soluções para o nosso Piauí, a parte que cabe ao Ministério das Cidades. Ele vai ser um parceiro do Piauí, do Estado e da Secretaria das Cidades junto ao Ministério. Bom, do que o senhor já viu, já conversou com o ministro, quais são, assim, já para esse ano de 2015, obras, só para refrescar a memória, da Secretaria das Cidades, por exemplo, a construção da ponte do Mocambinho aqui em Teresina e diversas outras obras no Piauí todo. O senhor já tem algum cronograma já para 2015? Nós estamos iniciando agora um apanhamento de todas as informações. Posso te adiantar que a Secretaria de Habitação Nacional do Ministério das Cidades nos informou que nós temos 42 intervenções aqui no Piauí do Ministério da Cidade, que somam aí 329 milhões de reais. É dinheiro do PAC? PAC.
uma parte do PAC e outra da OGU. Mas nós vamos trabalhar para que esses recursos que já se encontram disponíveis, eles sejam efetivamente aplicados. O ministro nos colocou a preocupação dele no sentido de fazer as obras acontecerem. A gente vai trabalhar para finalizar o que já está em andamento. Não significa dizer que não trataremos de novos projetos, como eu posso adiantar a você aqui, por exemplo, um projeto que foi apresentado ao ministro e foi uma ideia do doutor Emanuel, superintendente da Caixa Econômica Federal, que nós tivemos na reunião precursora à chegada do ministro. Fomos discutir quais eram as propostas que poderíamos apresentar a ele, e ele fez uma proposta fabulosa que conquistou a todos que estavam na reunião. Em seguida apresentamos ao governador, depois ao ministro, e ele abraçou também a ideia, que é a questão da navegabilidade do Poti e Parnaíba no sentido de transporte público, transporte coletivo. Vamos colocar, é uma ideia... Eu não sei se hoje ainda tem a travessia Teresina-Timon nas barcas. Exatamente. Mas era assim, né? Pronto. Ainda tem, né? Tem. Ainda tem. Tem, mas seria uma coisa muito mais aperfeiçoada. Foi uma ideia genial de um estudante aqui do nosso Piauí, o Danilo Sérvio Araújo, né? Orientado pelo doutor João Alberto, que já foi secretário, é um homem que tem muita experiência no assunto, e ele nos apresentou esse projeto, que é o ônibus no Rio. E nós vamos, com a anuência do ministro das Cidades, no dia ele nos colocou, que achou a ideia interessante, nós vamos trabalhar agora para construir o projeto. O governador também se mostrou muito interessado nisso. É um projeto que vai ajudar na mobilidade urbana e, sem dúvida alguma, também poderá contribuir na questão da preservação dos nossos rios, porque são 19 quilômetros que nós vamos ter aí de faixa no rio, que a gente pode navegar no rio. Barcos novos, são barcos ancoradouros têm que ser construídos. Piers, né? São piers, né? No caso flutuantes. É uma ideia muito bonita, a gente vai ter o prazer de estar mostrando. E bairros muito populosos que podem se interligar, né? Ele vem lá quase perto de Nazaré, até na Santa Maria da Codipe, com vários pontos, se eu não me engano, 9. E de volta pelo Poti. De volta pelo Poti até no shopping, e destacando também para a integração desses barcos com o metrô e com os ônibus ali na Praça da Bandeira, no troca-troca. E talvez não seja tão caro quanto a manutenção do metrô e até dos ônibus. Sem dúvida, né? A ideia central é que você possa reduzir o fluxo de veículos ali no centro da cidade, porque todo mundo vai para lá, você pode ver isso. E a ideia do Danilo foi uma ideia fantástica. Eu acho que a gente vai ter que analisar isso junto com a sociedade, porque eu acredito que, além do transporte público, vai ter muita gente que vai ter a curiosidade de poder conhecer. E nos fins de semana pode ser um roteiro de turismo, né? Eu não tenho dúvida que será. Como acontece nas cidades do mundo todo. Pois é, você vê Veneza, né? Paris. Paris, então eu acho que aqui o Piauí vai ser já existe mais ou menos alguma coisa parecida em Recife, né? Então o Piauí vai ser também agraciado. E aproveitar com essa bênção que nós temos de uma Claro. Teresina cortada por dois rios. E também rios, para a né? gente poder cuidar mais, nós viramos muito, isso foi o governador que disse, nós viramos muito as costas para os nossos rios. Eu acredito que vai ser uma forma também do piauiense ajudar a cobrar a conservação da mata ciliar dos rios Poti e Parnaíba, sem falar também na questão da ideia do governador Wellington Dias de tornar navegável o nosso rio Parnaíba, que ele já pediu isso ao ministro dos Transportes, que é do nosso partido, do Partido da República, o senador Antônio Carlos Rodrigues, né? E também seria mais um projeto para trabalhar junto aí com essa questão. Pois não, Indira? Deputado, muitos abraços, muitas felicitações ao senhor, que vem de Francisco, lá de São José do Peixe, a Karina, lá de União, o Cândido Val e a família dele de Parnaíba também cumprimentando o senhor. E alguns comentários aqui. De União pergunta se o senhor tem projetos para a cidade. Para a União? Isso. Eu acredito que o agente público, o deputado, o vereador, ele deve apresentar os projetos que são os anseios da sociedade. Então, eu, durante a minha campanha inteira, disse que ficaria com a porta do meu gabinete aberta, aguardando as reivindicações da população. Como eu estarei à frente da secretaria, o gabinete vai estar aberto e eu vou trabalhar nos municípios, não só de União, como de todo o Piauí, para a gente conseguir os espaços que a secretaria pode disponibilizar, que são na área de saneamento básico, não é? De abastecimento d'água. A gente vai estar lutando para conseguir levar essa
contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos nossos irmãos nos municípios. E muitos internautas participando aqui também, dizendo que apoiam o senhor nessa decisão de fazer com que os crimes cometidos por menores sejam realmente levados em consideração, que a vara da infância existe sim para proteger a boa criança e o bom adolescente. Diz aqui um telespectador, que é o Ciro Souza. Ele diz que menor de idade tem que pagar sim. Eu gostaria de fazer apenas um comentário sobre essa colocação, porque eu tenho certeza que o nosso deputado federal, que daqui a pouco vai estar assumindo lá na Câmara, o Silas Freire, ele vai lutar por isso. Eu convivi com ele durante toda a campanha e via a intenção real dele em fazer isso acontecer. Ele talvez não consiga de imediato, mas eu acredito que muito em breve a gente vai ter algum resultado sobre o esforço dele com relação a isso. E o Paulo Teles é da sua terra, Regeneração, e ele pergunta, mas estuda aqui em Teresina, ele pergunta se o senhor vai ser candidato a prefeito lá no ano que vem. Não serei. Eu acredito que já dei a minha contribuição no executivo do município, quando fui vice-prefeito de lá, acompanhei os mandatos de alguns prefeitos lá, como do Eduardo Piolino, como do Zé Moreira, e agora do meu amigo prefeito Seu Duque, que fez um trabalho destacado no meio de Parnaíba, e nós contribuímos com a sua eleição, né? Mas não serei candidato, eu pretendo permanecer no Legislativo aqui do Piauí, lutando pelos meus irmãos e os meus amigos do nosso estado. O Davi é lá de Amarante, pede que o senhor olhe para a nossa região aqui, secretário, e pergunta se a ponte Amarante-Francisco Aires é da sua secretaria. Eu acredito que ele deva estar falando da ponte que liga o município de Amarante, aliás, o povoado de Novo Estado à Prata, que em sentido Amarante. Ela é um pedido nosso ao governador, ele autorizou a confecção do projeto, nós já enviamos engenheiros para lá, eles já tomaram noção da situação e vamos elaborar o projeto e correr atrás do recurso. Eu posso te assegurar que utilizarei uma parte das emendas que cabem a mim para ajudar nesse sonho importante lá que a gente tem que realizar, que é aquele município, aquela comunidade Francisco não ficar Aires. mais isolada. Francisco Ela Aires. fica isolada. Quando chove, o Rio Jacaré fecha, lá não passa ninguém. E eu quero agradecê-lo pela presença Mas aqui eu com a gostaria gente de lhe hoje. pedir a sua licença, Pois não. apenas para me fazer uma colocação, porque eu acredito que eu pauto a minha condução na franqueza. E ontem, eu assistindo aqui o seu programa, eu vi uma relação de nomes sobre a eleição da Assembleia Legislativa. Eu preciso que o amigo reveja a fonte, porque eu demorei bastante para revelar o voto que daria na Assembleia Legislativa e, inclusive, fui perguntado aqui, você, o Tempo Real, estava aqui também, que está de férias, né? Um abraço para ele, se ele estiver me assistindo. E eu disse que apostava no entendimento. Eu apostava O senhor que... disse que até o fim ia buscar que o houvesse entendimento. Mas um acordo. na sexta-feira, eu tive a oportunidade, inclusive, diante do Elivaldo, lá no Palácio de Karnak, na visita do ministro, eu revelei ele. Bom, nós buscamos um entendimento até agora, como não foi possível, votarei no candidato Fábio Novo e não recebi pressão de ninguém. A condução do governador Wellington Dias, ele apoiou o candidato Fábio Novo, mas em momento algum ele pressionou ninguém, ele obrigou ninguém a votar, muito menos o prefeito Firmino Filho, que também conduziu a sua participação, não como prefeito, mas como um cidadão, um homem público que ele é também, e ninguém fez pressão em ninguém, todo mundo votou de livre e espontânea vontade. O meu voto foi no deputado Fábio Novo, com a ciência dele e com a ciência do nosso presidente Temístocles. Eu acredito que o deputado Fábio Novo contribuiu muito para o processo e não tenho dúvida que quem venceu foi a democracia. O nosso voto, apesar de ser um voto secreto para esse caso, eu me senti na obrigação de agora revelá-lo, né? Porque não era necessário isso, mas me senti na obrigação para que eu pudesse ficar mais confortável, porque eu me senti desconfortável ontem. Tá certo, eu já falei aqui que é uma pessoa que participou do processo, conversou com os 30 parlamentares que votaram no domingo e, claro, o voto secreto não pode ser oficialmente registrado. Mas eu revelei. Antes, na sexta-feira eu revelei, saiu inclusive em alguns portais, o meu amigo Elivaldo Tempo Real estava ao meu lado quando eu revelei isso lá no Palácio e disse, se você quiser, pode botar. Revelei isso. Eu estou lhe dizendo essa informação da fonte, mas que o senhor está esclarecendo agora em quem votou. Sem dúvida. Eu quero agradecê-lo. Eu que agradeço e estou esperando você lá em Amarante, quando o Elivaldo for lá para ver as cabras azul, rapaz. Ah, cabra azul. A cabra azul que nós combinamos. É verdade.
Vamos a ela, se é que existe, deputado. Você vai ver lá, azulzinha mesmo, como o Vamos, céu. quero ver e mostrar para o telespectador.